maior missionário de todos os tempos. Teve uma vida com Cristo, uma vida assim de valor. Ele fez grandes viagens missionárias, mas não foi sempre assim. Ele perseguiu os cristãos. Ele participou do apedrejamento de Estevão. Não é que não pode. Se você quiser arriscar, vai é Saulo. Paulo, que também chamado de Paulo. Então, vamos ver Não sabia que voltava no tempo. Acho que são umas roupas engraçadas. Voltava no tempo? Eu voltei para fazer uma entrevista. Nós temos uma simulação nem morto volta, né? Com certeza. Mas passando em aula está vestido a voz do Paulo para que ele possa nos contar um pouco sobre a vida de Paulo. Né? Amém? Amém. Amém, então. Pode se sentar. Vem cá. Se demorar muito, eu falo demais. Sabe o que é, gente? Eu sou apaixonado por missões. E eu tenho muitas histórias para contar. Por isso, quando eu começo a falar, às vezes eu não passo. Só que hoje o Senhor não vai pregar, viu? O Senhor vai falar sobre as suas experiências, as experiências que vocês tiveram nessas viagens missionárias. Vocês entendem? Estou risada, porque vai, corta. Vai filmar, vai. E eu estava com o Silas e Timóteo, meus companheiros de viagem. Nós estávamos viajando por missões, por alguns motivos. Eu acabei indo parar em Atenas sozinho. Então, nós gostaríamos muito de conhecer Silas e Timóteo, né? Saber, assim, deles, como foi ser discípulos de Paulo, porque eles foram discípulos de Paulo. Então, nós gostaríamos muito de conhecê-los pessoalmente, saber as experiências deles. Mas, hoje, como o apóstolo Paulo está aqui conosco, nós queremos saber como que foi essa viagem até Atenas. E sozinho para Atenas, como foi evangelizar esse povo que não conhecia nada de Jesus Cristo? Posso falar? Amém. Posso falar? Pode. Aqui é São Paulo. Vou começar do início para vocês entenderem. Nós estávamos, eu e Silas, meu grande companheiro de viagem, nós estávamos em Bereia. Bereia é uma cidade perto de Atenas. Eu e Silas estávamos ali evangelizando, né? E de repente eu fui perseguido por algumas pessoas, judeus, homens muito maus. Eu estava pregando a palavra de Deus justamente para o meu companheiro. E ali de repente eu fui perseguido e eu tive que escapar correndo porque eles estavam querendo me matar. E imediatamente alguns companheiros meus, de noite, me levaram até as divisões e cheguei até Atenas. Quero falar para vocês um pouco do que eu achei em Atenas. Chegando lá, eu deixei Silas e Timóteo em Bereia e resolvi ir sozinho. E comecei então, logo procurei a sinagoga dos judeus. Vocês sabem que é uma sinagoga? A sinagoga era a igreja dos judeus da época antiga. Então a sinagoga, eles liam as escrituras, eles liam a famosa chamada Torá. A Torá representa os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Quais são, vocês sabem? O Pentateuco. O livro de Jerusalém. Isso. Também conhecido como, aqui ó, esse jovenzinho acabou de falar, né? O Pentateuco. Muito bem. Bom, então eu resolvi procurar a sinagoga dos judeus para poder pregar o Evangelho.
porque o que arde no meu coração é pregar o Evangelho. E eu estava ali, pessoal, e comecei a falar de Jesus Cristo e da ressurreição em Atenas. Mas eu percebi algo, havia um grande templo, um templo muito bonito, e eu comecei a perceber algo naquele templo, como esse povo era idólatra. Você sabe o que é uma pessoa idólatra? Adora Isso. Adora imagens de escultura. E o nosso Deus, vocês conhecem muito bem, né? Ele disse que nós não devemos adorar imagens de escultura, nem imagens que estejam nos céus, nem imagens de pessoas na terra, e nem de coisas que estão embaixo das águas da terra. E mediante essa palavra, eu comecei a falar, a pregar para eles. E fui até um templo onde eles tinham, muito grande, muito lindo, mas uma coisa eu percebi. Quando eu entrei naquele templo, cada local daquele templo tinha um altar, um pedestal. E em cima daquele pedestal tinha uma imagem de escultura. E estava escrito o nome de Deus. Eu trouxe aqui para vocês essa caixa que contém aqui o nome de alguns dos deuses que eu encontrei lá no templo lá de Atenas. São nomes que eu gostaria de passar para vocês. Veja bem, esse foi um dos primeiros que eu encontrei lá. Chama-se Zeus. Creio que na sua época você já deve ter ouvido falar dos deuses. Ele era considerado o Deus de todos os deuses. Ele era considerado o pai dos deuses dos atenienses. E andando um pouquinho mais, eu percebi um outro Deus, mas não era um Deus, era uma deusa. E ela se chamava Hera. Ela era para eles considerada a deusa do casamento e da maternidade. Então eu comecei a perceber que eles gostavam de adorar Deus. E subindo mais um pouquinho, eu percebi mais um tipo de Deus. Olha só o nome dele. Hades. Deus do quê? Rei dos mortos. Hades. Por que Hades? É grego. Se lê Hades, mas se fala Hades no grego. E ele é o Deus dos mortos. Que coisa, né? Deus dos mortos. E a gente sabe que o nosso Deus é Deus dos vivos. E aí eu encontrei mais um parente, Poseidon. Deus o quê? Dos mares. Falei, Deus, como essas pessoas idólatras. E fui andando. Achei mais uma deusa. Olha o nome dela. Deusa do quê? Da sabedoria. Pois é. Eu fiquei assim, gente, de boca aberta. Eu preciso pregar Jesus Cristo neste lugar. Achei mais uma deusa. Como eles gostam de Deus. Olha aqui. Deusa. Isso aqui, da casa. Que coisa, né? Isso foi corriqueiro. Pessoal, não bastou ser não. Cada lugar tinha um pedestal. Aí achei mais um. Olha o nome desse aqui. Apolo. Deus dá tudo das obras de arte. Eles tinham um Deus para cada coisinha. Cada coisa incrível. Olha isso aqui. Olha o nome dela. Afrodite. Tudo. Deus do amor, do sexo, o que mais existe, da beleza. Cada coisa eles tinham um Deus. Falei, não, esse pessoal precisa aprender. Eles tinham até um Deus para mensageiros, Hermes. Diz a história, lembra que Hermes era o que levava as mensagens para os deuses, para esses deuses. Olha só. E aí achei mais um. Olha o nome dele. É uma deusa.
Da agricultura, Agricultura. É para não deixar nenhum Deus chateado. E aí eu achei o penúltimo Deus. Esse aqui. Deus do fogo e que? Trabalho. Pois é. Aí, pessoal, eu comecei a olhar aquele monte de estátuas assim, quando eu vi o Deus Efésio. Do lado dele, eu percebi que tinha um pedestal, mas não tinha nenhuma estátua. Eu falei, e aí, que será? Será que eu estou ficando, eu estava dando empregado nos olhos naquele momento? Eu falei, será que eu estou ficando muito vida? E eu não consegui olhar nada, não vi nenhuma estátua. Olhei embaixo e estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Aí caiu a minha ficha. Entendi. Quer dizer que para não desagradar nenhum Deus que possa existir, eles colocaram isso aqui e disseram ao Deus desconhecido. E já mesmo o Espírito Santo me deu uma sabedoria para pregar aquele erro. E aí, eles me levaram diante de um palco enorme e quiseram que eu ministrasse para eles e falasse desse Deus a qual eu estava ministrando na cidade. E eu disse assim, sabe aquele pedestal que vocês têm lá no templo, aonde está escrito ao Deus desconhecido? Pois é esse Deus desconhecido que eu estou aqui pregando para vocês. O Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu estou pregando para vocês. Ele fez o céu, a terra e todas as pessoas. Os animais? Animais, o sol, as estrelas. Ele é o Deus de todos os deuses. E por aí eu comecei então a pregar a mensagem do Evangelho na cidade de Atenas. Muitos acreditaram e creram e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então naquele dia eu tive uma bela colheita depois dessa mensagem do Deus desconhecido. Vocês servem ao Deus desconhecido para o mundo, mas conhecido para vocês. Ele chama de Jesus Cristo de Nazaré. Mora dentro de vocês. Essa é a minha história. Foi a minha segunda viagem missionária. Eu tenho muitas outras histórias para contar para vocês. Mas eu acho que o tempo hoje é curto. Né? E esse povo, como que eles eram? Eram cultos, eles eram um povo sem muita cultura? Era um povo muito culto. Esse povo, os atenienses, era um povo que tinha entre eles filósofos, tinham entre eles homens muito letrados, ou seja, inteligentes. Tanto ali em Atenas como em Bereia, eles eram considerados pessoas nobres, pessoas de posse e pessoas que tinham cultura. No entanto, que o evangelho que eu preguei em Atenas foi um evangelho, foram palavras conforme o que eles falavam. Eu falei, eu fiz de todos para com todos, e me de sábio para com os sábios, para poder ganhar eles para Jesus. Apóstolo Paulo, o senhor também falou sobre as imagens de cultura que Deus não degrada, que eles não deveriam tê-las naquele santuário? Sim, disse para eles que eu não poderia chegar logo assim, e dizer logo de cara, porque eu estaria ferindo algo que eles têm crendo há muito tempo. Primeiro eu falei sobre o Deus desconhecido, o Deus que eles não conheciam, e eu queria revelar para eles. Após eu ter revelado o Deus desconhecido, que naquele momento já deixa de ser desconhecido para eles, eles então, muitos deles, deixaram a adoração a esses deuses e começaram a servir ao Deus que antes era desconhecido, mas agora é conhecido entre eles. Se eles eram assim, tão inteligentes, como que eles não conheciam Deus ainda? Eles ainda, o Evangelho não tinha chegado até Atenas. O Evangelho de Cristo ainda não tinha sido pregado lá em Atenas. Portanto, por isso que eles não conheciam a mensagem do Evangelho. O senhor disse que é algo verdadeiro. Não adianta ter o livro, ter o conhecimento e não ter o amor no coração de Deus no coração.
deve ter sido muito complicado, né? Estar sozinho em Atenas, um lugar onde eles matavam e feriam os cristãos, e chegar lá sozinho, uma influência muito complicada, muito difícil. Foi realmente, viu? Foi difícil. Mas Deus, Ele esteve comigo em todo momento. E Ele me deu vitória em todos os momentos que eu estive em Atenas. Logo depois de passado algum tempo, aí veio junto Silas e Timóteo, vieram para me ajudar. E nós ficamos, nós três, durante um período de tempo, ali mais em Atenas, pregando o Evangelho de Jesus. Eu gostaria de agradecer ao Senhor, né, pela entrevista. Gostaria de agradecer ao Senhor pela entrevista, agradecer a vocês que estão assistindo aqui a nossa TV, a vocês em casa, né, os que estão assistindo em casa. Então, nós agradecemos muito ao Senhor Apóstolo Paulo por ter vindo aqui na nossa televisão. Eu quero dizer para vocês, não deixe de orar pela cidade de vocês. Não deixe de orar pela cidade de vocês e preguem a palavra de Deus, o conhecimento da palavra a todos os seus amigos. E dê testemunho de que vocês são verdadeiros servos de Deus. Muito obrigado.